Que horas são? Acorda! Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, espero que seja bom dia. Mais um capítulo novo nas nossas vidas, mas não é tão novo assim, porque a gente vai falar sobre fontes de energia, recursos energéticos, capítulo 11. Antes, ritualzinho, pega lá seu caderno, sua apostila e vamos começar. Pega aqui, ó, copo d'água. O meu acabou, né? Mas pega lá um copo d'água, vai lá, eu te espero para ficar acordado durante a aula. Prometo que hoje vai ser rapidinho. Certo? Jovens, a gente vai falar sobre os recursos energéticos, sobre os minerais energéticos. E qual que é a importância desses caras? Você já pensou? Parou para pensar qual que é a importância do petróleo, do carvão mineral, do gás natural? Eles são importantes porque eles são fundamentais para o desenvolvimento humano, né? A nossa sociedade só é da forma que é hoje por conta dos avanços nos meios para gerar energia. Você já pensou como que esta luz aqui acende e apaga quando eu quero? É por conta das fontes energéticas, certo? Dos recursos energéticos. No nosso caso, aqui no Brasil, boa parte dessa energia que vem para as nossas casas, né, energia elétrica, vem de fontes renováveis, né, como a hidrelétrica. Mas existem também os tipos de fontes que são chamadas não renováveis, ou que elas podem acabar um dia. As fontes não renováveis, elas são de minerais energéticos, tá? Como carvão, mineral, o petróleo, o gás natural, o urânio, e repito, elas podem acabar. Por isso que o nome é não renovável. Eles não se renovam, eles vão acabar, vão se esgotar num determinado momento. E a gente também tem as fontes renováveis de energia ou fontes inesgotáveis de energia, que nunca vai acabar. Tipo o vento, energia eólica, a energia solar, né, o calor do sol nunca vai deixar de existir, a energia hídrica ou hidráulica, né, que vem da água dos rios e das ondas da maré motriz. Eu tenho o calor interno da Terra, né, por conta de áreas lá vulcânicas, enfim. Eu tenho a geração de energia por conta do calor no interior da Terra, que é a energia geotérmica. Eu tenho a biomassa, que ela é também inesgotável. Por exemplo, o etanol é uma forma de biomassa, a lenha é uma forma de biomassa, certo? Então a gente tem duas grandes divisões entre as fontes energéticas. A inesgotável, né, as fontes inesgotáveis, e as fontes esgotáveis ou não renováveis, ok? No nosso caso, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre uma das principais fontes energéticas até hoje, infelizmente, que é o carvão mineral. A aula de hoje é basicamente sobre a era do carvão mineral. Quer dizer que foi o momento, né, o período em que o carvão mineral se tornou a grande fonte geradora de energia, o grande combustível literal e metafórico, né, das nossas atividades humanas. Ele foi o grande impulso da industrialização, né, das revoluções industriais, enfim. E a era do carvão ela vai aí mais ou menos aí de 1850 a 1870 até 1930, 1950, certo? Ainda hoje, repito, o carvão tem grande importância, mas novas fontes foram sendo descobertas, foram sendo utilizadas e a importância do carvão reduziu, embora ainda seja muito utilizado. O consumo do carvão, como eu falei, ele foi acompanhado, não só do carvão, mas de todas as fontes energéticas que a gente vai falar, foi acompanhado de um processo de industrialização muito forte. No caso do carvão, foi a Revolução Industrial. Lá na Inglaterra, nos anos 1750, 1770, uma máquina foi inventada, que era a máquina a vapor, que é essa maquinazinha aqui do lado, tá? Essa máquina a vapor ela funciona de modo muito simples. Eu tenho aqui um combustível,
que quando eu queimo esse combustível, ele gera calor e gera energia. Então a definição de combustível é aquele material que quando é queimado, libera calor e energia. O carvão e o carvão começou a ser utilizado porque ele gerava muito calor e energia, muito mais do que o combustível anterior, que era a lenha. Aliás, a lenha foi o primeiro grande combustível. Desde que os primeiros homens, né, os primeiros hominídeos descobriram como controlar o fogo, a lenha foi o principal combustível. Aí, né, a gente descobriu que o carvão tem um poder calorífico, né, tem um poder de queima, um poder energético muito maior. A gente começou a utilizar o carvão. Então a gente tem aqui uma caldeira, onde eu tenho o depósito do meu combustível, o carvão. Eu taco fogo nesse carvão para ele queimar. A queima do carvão vai liberar muito calor e muita energia. Esta caldeira, ela tem uma partezinha que é composta por água, né? Essa água, quando ela atinge uma determinada temperatura, ela vira vapor. Esse vapor, ele vai até um cano, né, por meio de um cano, até um cilindro chamado pistão. O que acaba acontecendo? O vapor ele vai entrando nesse pistão, ele vai empurrar esse pistão. Daí eu libero a pressão. É mais ou menos assim, eu estou fazendo muita pressão, aí o pistão ele avança. Eu vou tirar o zoom aqui para desenhar, tá? Então o que acaba acontecendo é que o pistão ele vai ser empurrado nessa direçãozinha aqui. Aí quando o pistão passa dessa parte, o vapor é liberado. Aí alivia a pressão, aí o pistão volta até aqui. Aí depois de novo, o vapor vai empurrando o pistão. Aí o pistão volta. Aí o vapor empurra o pistão. Aí o pistão volta. Aí o vapor empurra o pistão. Aí o pistão volta. Aí o vapor empurra o pistão. Aí o pistão volta. E nesse processo de vai e volta do pistão, a gente tem junto ao pistão um braço mecânico, né? Que vai fazer com que uma roda ou uma roldana se movimente. Muito louco, né? Antigamente, este pistão ele estava ligado a um tear mecânico. A indústria têxtil foi a grande inventora ou beneficiada, enfim, da primeira revolução industrial, porque foram feitos teares mecânicos. Esses pistões aqui, eles empurravam um tear para frente e para trás. Empurravam um tear para frente e para trás. E os fios de tecido, né, as tramas de tecido ficavam trançados e eu tinha então uma indústria têxtil muito mais rápida do que era antigamente. Então o objetivo da revolução industrial... Ó, uma intrusa aqui. Ela vai dar oi daqui a pouco. É a Dora, minha gatinha. Então, o objetivo da Revolução Industrial foi criar máquinas que produzissem mais em menos tempo. E isso foi possível graças à criação desta máquina aqui, chamada máquina a vapor. Certo? Aqui a gente tem um outro esqueminha da máquina a vapor. Ó a intrusa aqui. Dora! Bom, como eu já havia lhes dito, lhes falado, né? O carvão ele foi muito importante para a Revolução Industrial porque ele foi responsável por gerar muita energia, tá? Mas não só... Oi, Dora. Ai, que lindinha. Agora sai que o pai tá dando aula, vai para lá. Tira o bundão aqui e vamos... Censurado. Desculpa, gente. Mas enfim... E essa máquina a vapor, ela também foi fundamental para melhorar os meios de transporte, né? Porque antes os trens, os navios, eles tinham movimentos muito lentos. E com a máquina a vapor, o motor a queima, né, do carvão, os trens ficaram mais rápidos, os navios ficaram mais rápidos e, entre aspas, o mundo ficou mais perto, né? Porque eu chegava agora mais rápido até onde eu queria chegar. Então, eu tive, né, uma maior circulação de mercadorias entre as nações. Então percebam que o carvão mineral foi importante pra caramba, não só para gerar energia para a indústria, mas para nossa integração planetária, né? Afinal, o trem agora ele se locomove a incríveis 40 km por hora com carvão. Antes ele andava a 10, então 4 vezes mais rápido. Certo? Outra coisa, o carvão, eu falei para vocês que ele ainda é utilizado atualmente em 2 usos.
ambos na siderurgia, tá? O primeiro uso, quer dizer, não só na siderurgia, né? Ele também gera energia ainda, tá? Mas, enfim, na siderurgia, nas siderúrgicas, as siderúrgicas são aquelas indústrias de base que transformam metais, principalmente ferro, em ligas metálicas, em aço. E o carvão ele tem dois usos. O primeiro uso é que, quando o carvão está sendo queimado, dessa forma aqui, ele atinge temperaturas muito altas e eu consigo fundir o ferro. Fundir o ferro é transformar o ferro do estado sólido para o estado líquido. E quando eu deixo o ferro no estado líquido, eu consigo manusear ele facilmente, eu consigo moldar o ferro facilmente, certo? E o segundo uso do carvão é que para eu fazer o aço, para que o aço seja muito resistente, eu misturo aí, né? Imagina só que o aço ele tem 100% de minérios. 98% é ferro e 1% é carbono e 1% são outros metais. Enfim, então percebam que o carvão, ele, na forma de carbono, ele também é utilizado para criação de ligas metálicas como o aço, ok? E o outro uso, que é igual ao uso antigo, é nas usinas termoelétricas. Ai, que traçado horrível! A usina termoelétrica é uma usina que gera energia elétrica, como o nome diz, a partir da queima do carvão, do petróleo ou do gás natural. Tá? No caso aqui, a gente tem uma usina termoelétrica que funciona a partir da queima de carvão. O princípio é o mesmo da máquina a vapor. O carvão gera calor, a água vira vapor e esse vapor ele vai girar uma turbina. Ao invés de empurrar um pistão, um braço mecânico, ele vai girar uma turbina. Essa turbina ela vai ser transformada em energia elétrica num gerador. Então, o carvão ele consegue, né, por causa desse movimento da turbina, né, energia mecânica no gerador, transformador, acaba virando uma energia elétrica. Então, o carvão ele serve para deixar o ferro líquido, para fazer liga metálica e para gerar energia. Por falar em energia, a gente tem algumas vantagens e desvantagens sobre o uso do carvão para geração de energia, tá? A a principal vantagem é o baixo custo do carvão, tá? E as reservas que são muito grandes, certo? Então o uso do carvão ele ainda é grande, porque é barato, é fácil de se transportar, é uma matéria sólida e tem grandes reservas no mundo. Só que ele é altamente poluente, né? Eu tenho grandes partículas poluentes na atmosfera a partir da queima do carvão. Fumaça, fuligem, cinzas. Enfim, se o churrasquinho nosso, que é o carvão vegetal, aliás, para deixar bem claro, carvão mineral é um minério que a gente retira do subsolo. Carvão vegetal é o carvão do churrasco. Tá? Que é lenha torrada, basicamente. Enfim, se essa lenha torrada que a gente usa para churrasco, ela já gera fuligem, imagina um carvão mineral, né? Aqui a gente tem duas imagens, que são as principais áreas produtoras no mundo e no Brasil. Vamos começar pelo Brasil. O Brasil não tem grande destaque na produção de carvão mundial, tá? As principais reservas de carvão brasileiras estão aqui no Rio Grande do Sul, 85% até mais do carvão brasileiro está no Rio Grande do Sul, né? E depois os destaques são Santa Catarina e Paraná. Repito, o carvão é mais produzido no Brasil, na região sul, e o estado do Rio Grande do Sul é a região que se produz mais carvão. Inclusive, a gente tem aqui uma cidade no Rio Grande do Sul que se chama Hulha Negra. O carvão ele é dividido em diferentes tipos, tá? Eu tenho carvão com alto poder calorífico, que está lá no interiorzão da Terra, que é mais difícil de se encontrar, que é chamado de antracito. E esse carvão chamado hulha é o carvão mais comum que a gente tem aqui, e o seu poder calorífico ele é médio-baixo, não um carvão porcariazinha, tá? Mas enfim, para gente, né, para os nossos usos aqui no Brasil, eles são mais do que suficientes, porque esse tipo de carvão chamado hulha
Eu vou mandar para vocês, junto com a aula, uma imagenzinha que mostra os tipos de carvão, tá? Embora a gente se aprofunde isso mais para frente. Por enquanto, a gente tem que saber o que é o carvão, qual o uso do carvão, tá? Enfim, esse carvão ele é muito utilizado no Brasil para indústria siderúrgica, né? As termoelétricas no Brasil elas funcionam a partir de outros elementos, do carvão e do gás natural. Termoelétrica de carvão no Brasil não é tão utilizado. Mas o que interessa para a gente agora é o mundo, né? A gente tem aqui uma divisãozinha na produção e no consumo. Produção é o que eu retiro de carvão da natureza, o quanto eu exploro, lembra disso. E o consumo é o quanto eu uso. Olha só, os maiores produtores do mundo são a China em primeiro lugar. A China sozinha produz 46% do carvão mundial. Isso em 2015. Hoje não deve ser muito diferente, tá? Os Estados Unidos é o segundo maior produtor de carvão, produz 12% do total mundial. A Índia terceiro com 8%. E a Austrália e a Indonésia empatados com 6%, tá? Já do outro lado, a gente tem os maiores consumidores. Olha que interessante, né? Os Estados Unidos produz 12% e consome 12%. Significa que os Estados Unidos não compra carvão de ninguém, não importa carvão de ninguém e nem exporta para ninguém. Ele consome aquilo que ele produz. Já a China, a situação da China é mais complicadinha, né? Porque a China, ela vai ser um país que vai depender de importações, porque ela, ó, a China produz 46% do total mundial, só que ela consome 52% do total mundial. Ela vai ter que exportar, ela vai ter que importar, ela vai ter que comprar carvão de alguém. Quem será esses países que vão exportar para a China? Olha lá, Austrália e Indonésia são grandes consumidores de carvão? Não são. Então, com certeza, a Austrália e a Indonésia, eu vou apagar porque ficou feio pra baralho aqui. Então, com certeza, a Austrália e a Indonésia vendem carvão para a China, tá? E a gente tem outros países, né? O quarto e o quinto maior consumidores de carvão do mundo são a África do Sul e a Coreia do Sul. Só que eles não produzem quase nada de carvão. Então, eles vão ter que comprar também carvão de outros países. Quem será esses países que vão vender carvão para a Coreia do Sul e a África do Sul? A Índia também, viu? Pode pôr a Índia aqui nesse balaio, tá? Enfim, então a gente tem as grandes áreas produtoras de carvão ainda hoje, certo? O carvão, então, ele é extremamente importante para a indústria siderúrgica, para a geração de energia, foi fundamental para os avanços na nossa sociedade e gera muita riqueza para alguns países que exportam esses produtos, certo? Hoje a nossa aula foi só sobre a era do carvão, coisa, ó, como eu disse, chuchu belezinha, certo? Espero vocês na próxima aula, que a gente vai falar sobre a era do petróleo, e a terceira aula desta série de 3 será sobre a era da diversidade energética, quando a gente vai deixar de depender só de um único recurso, certo? Façam a atividade 1 da apostila. Tchau!